Na terapia manual evolutiva, nós temos os 35 estágios corporais. E quando nós precisamos acessar a palpação visceral, eu vou explicar nesse vídeo detalhadamente. Quando bloqueio o arco nasal, a víscera é a pineal e a palpação são nos ossos do nariz, os ossos próprios do nariz. A B1, nós temos ali o tálamo e a palpação dele é na região do bregma, no alto aqui, na divisão do frontal para o parietal. Já a B2 é o hipotálamo. E o hipotálamo nós usamos a sutura coronal para a palpação da víscera. A B3 é a hipófise e usamos então nessa região da asa maior do osso esfenoide a palpação dessa víscera. Já a H1 nós temos as amígdalas palatinas, que a gente tem a referência das bochechas ou você pode palpar pelo maxilar superior. A H2 encontramos a paratireoide, que a palpação é no pescoço, a região inferior. A H3 já temos o timo, e o timo nós palpamos na região do externo, procurando um ponto rígido. Já a P1 temos as glândulas salivares e as glândulas lacrimais. Se for glândula salivar, nós vamos poder ter a região posterior ou inferior da mandíbula. Já as lacrimais, na área superior do olho, ou mesmo nessa área mais medial que nós encontramos. A P2, encontramos a tireoide e a palpação volta a ser no pescoço inferior. Já a P3, que é o esôfago, palpamos na região aqui da fúrcula external, aqui no manúbrio. E a partir dali, nós já entramos na área do estágio corporal 1, que aí a gente tem os vasos. Os vasos, a referência que nós encontramos é a região alta do pescoço, tanto occipital para a região de artéria, linfa na região mais lateral do pescoço, ou mesmo até no ramo vertical da mandíbula, né? Artéria, linfa e veia mais anterior, na região da mandíbula ou no pescoço mesmo anteriormente. Já o estágio corporal 2 é o intestino grosso, e aí nós avaliamos todo o cólon, ascendente, transverso e descendente, inclusive o reto, nessa palpação aqui. Já o estágio corporal 3 é o estágio do coração, e nessa hora nós vamos palpar posteriormente. E aí nós temos uma referência que a gente pode fazer sempre na região aqui posterior, à esquerda, como uma referência ali da nona costela, e ali você tem o ângulo inferior da escápula como uma referência da oitava torácica. E próximo disso, a palpação do estágio do coração, quando a gente precisa palpar a víscera. Já voltando para a área de brônquios e alvéolos pulmonares, nós encontramos abaixo da glândula mamária quando a gente precisa identificar essa região. 4 e 5, o estágio corporal de brônquios e alvéolos pulmonares, respectivamente. Já o estágio corporal 6, o intestino delgado, nós temos ao redor do umbigo essa palpação aqui. Já o 7, a gente encontra o baço. E o baço a gente pega posterior à esquerda das últimas costelas. Então aqui, quando a gente pega na região esquerda, você vai palpar o gradil costal inferior lá embaixo, nas últimas costelas posterior e à esquerda, a palpação do baço. Já voltando para o fígado, estágio corporal 8, abaixo das últimas costelas, nós podemos encontrar essa palpação do fígado. O 9, nós temos o estômago. Então, se vocês pegarem o apêndice tifoide, 2 dedos abaixo e à esquerda, como uma referência para a palpação do estômago. Se é uma criança, por exemplo, esses 2 dedos é a referência da criança. Se é um adulto, são os 2 dedos do adulto e à esquerda. E aí a gente está no estágio corporal 9. Já o estágio corporal 10 é o duodeno. E o duodeno nós vamos pegar o umbigo, 2 dedos aqui acima e à direita, que você tem essa referência do duodeno. O 11 é a vesícula biliar. E aí a gente parte da região do mamilo até a região do umbigo, divide na metade e o quarto proximal, aí a gente vai encontrar a área da vesícula biliar. Já o 12 é o pâncreas. E aí a gente tem o lado esquerdo do abdômen, que o pâncreas ele está lá atrás do estômago. E aí a gente tem uma palpação no abdômen à esquerda. Já os esfíncteres urinários, genital e anal, nós estamos sobre os esfíncteres. M1, nós encontramos já a glândula mamária. Então nós vamos ao redor aqui pesquisar
na região da glândula mamária um ponto rígido quando a gente precisa palpar. MI2, nós encontramos próstata ou útero, e nesse caso a gente palpa pelo baixo ventre. MI3, já nós temos o estágio da suprarrenal, tanto a medula, parte medular, que é o neurotransmissor que ela produz, o tubo 5, assim como a parte hormonal, que é a parte cortical. E ali nós vamos palpar sempre na região da oitava a nona costela, né, um pouquinho aqui no ângulo inferior da escápula, né? E aí você vai ter ela posterior à esquerda, e se você estiver trabalhando à direita, você também tem a referência da suprarrenal, essa glândula que está acima dos rins, que você vai poder palpar nessa região. Voltando para M4 nós encontramos aqui o testículo, que aí você vai palpar deslizando a mão na coxa, na região da bolsa escrotal, ou mesmo, se for a mulher, você vai ter a região inguinal. Já M5 a gente tem rins, e os rins a gente volta novamente para aquela região no ângulo inferior da escápula como referência para a oitava costela, lateral, né, a nona, oitava, nona costela, posterior à direita ou à esquerda. E para ir finalizando, M6 a gente tem bexiga, e a bexiga a gente vai palpar no baixo ventre também. Já a MT, 1, 2, 3, né, a gente tem todos os órgãos genitais, que a palpação é sobre o órgão genital quando necessário, e a MT4, no períneo e ânus, que a gente pode dobrar as duas pernas, se precisar, para acessar posteriormente. Então fica aí, né, mais um conteúdo sobre todas as palpações dos estágios corporais quando a gente precisa acessar a víscera. Muitas vezes na TME nós precisamos acessar a víscera por empuxo e outras horas também por uma palpação mais sutil, com a palma da mão na epiderme, se a gente estiver no sistema nervoso. Então, se você gostou desse conteúdo também, né, curte aqui e envia para um amigo seu também.